Irmãos, a paz do Senhor Jesus, quero deixar um versículo da palavra de Deus para a tua vida, que se encontra no livro de Marcos, capítulo 6, versículo 45. Eu já tinha compartilhado essa mensagem no meu WhatsApp, também quero colocar no meu canal, que você também possa compartilhar com algumas pessoas para a honra e glória do Senhor, que a palavra do Senhor vai alcançar algumas vidas, através da tua vida também, compartilhando esse vídeo. Serei muito grato pela tua vida e que Deus também te abençoe, em nome de Jesus. Diz assim a palavra do Senhor, Marcos, capítulo 6, versículo 45 ao diante. Logo a seguir, Jesus fez com que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele, para o outro lado, para Betsaida. Enquanto ele despedia as multidões, e tendo-o despedido, ele subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde, o barco já estava no meio do mar, e Jesus estava sozinho em terra. De madrugada, vendo que os discípulos remavam com dificuldade, porque o vento lhe era contrário, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar, e queria passar adiante deles. Glória a Deus. O que eu acho interessante, que Marcos relata para nós nessa passagem, percebe que Marcos ele presencia os discípulos de Jesus enfrentando uma dificuldade. E a palavra do Senhor afirma que Jesus ia andando sobre as águas. Percebe que Marcos relata isso para nós. Agora Mateus, ele vê a mesma passagem, ele relata a mesma passagem. Ele vê a mesma dificuldade, só que porém Mateus conta diferente. Mateus conta da seguinte maneira. Mateus capítulo 14, versículo 29 ao 30. Diz assim: Jesus disse, venha, e Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas, e foi até Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo, e começando a afundar, gritou, salva-me, Senhor. Glória a Deus. Percebe que Mateus está relatando a mesma passagem que eu acabei de ler no livro de Marcos. Mas percebe que Mateus ele presencia Jesus andando sobre as águas como Marcos, só que, porém, ele presencia Pedro andando sobre as águas. Então percebe que Marcos só consegue presenciar Jesus na tempestade. Mas Mateus não, Mateus consegue presenciar Jesus na tempestade e Pedro andando sobre as águas. Percebe que é a mesma passagem, só que porém o ponto de vista são diferentes. Percebe? Marcos só enxerga Jesus na dificuldade, andando sobre as águas. Mateus não. Mateus ele enxerga Jesus andando sobre as águas e Pedro andando sobre as águas. Então percebe que um vê dificuldade e outro vê experiência na tempestade. Eita glória! Então cabe você enxergar a sua dificuldade. Talvez você está enfrentando uma dificuldade, mas cabe a você enxergar ou como Marcos ou como Mateus, porque Marcos só enxergou dificuldade, Mateus não. Mateus ele vê Pedro andando sobre as águas. Então percebe que um presencia somente a tempestade, o outro presencia a experiência na tempestade. É a mesma situação, mas porém o ponto de vista é diferenciado. Agora cabe você enxergar a tua tempestade como tempestade ou enxergar a tua tempestade como experiência para a tua vida. Porque aquilo que para você é tempestade, para Deus é experiência para a tua vida. Guarda essa palavra no seu coração para a honra e glória do Senhor Jesus. E que Deus fale contigo.